Então, galera do EJA, vamos lá. Nessas aulas desta semana aí, vou passar uma atividade para vocês. Prestem bastante atenção nesta aula, porque eu vou dar aqui alguns exemplos, vou fazer a explicação da matéria, usando o que a gente já aprendeu na semana passada, né? Bom, vou começar aqui falando desse primeiro triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo aqui, ó. Tá? Esse aqui. O que nós temos nesse triângulo retângulo aqui? Tá? Um triângulo retângulo. Nós temos dois lados, ó, que são conhecidos. Este lado que mede 5, este lado que mede 13. E um outro lado que não sei quanto vale. Se eu quiser achar o valor desse outro lado, bom, a gente aplica o teorema de Pitágoras, né? É uma aplicação para o teorema de Pitágoras. Você ter no triângulo dois lados com valores já estabelecidos, e o terceiro você pode calcular aí por Pitágoras, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a hipotenusa, tá certo? Esse aqui é a hipotenusa. Esse aqui é um dos catetos, tá certo? E o x é outro cateto. Tá? Isso aqui a gente já sabe. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Então, pelo teorema aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 13, então eu estou fazendo aqui quadrado de 13. Tá? Igual. Aqui nós temos um cateto x, então o quadrado do x. E temos um outro cateto 5, então o quadrado do 5. Tá? O quadrado de 13 é 169. Tá certo? Vamos repetir aqui o x quadrado. O quadrado de 5 é 25. Tá. X quadrado é quanto, então? É 169 menos 25, né? Isolando o x quadrado vai ser isso. X quadrado, então, é 169. O 25 vai lá para o membro do 169. Tá somando, vai subtraindo o 169. Tá? Essa subtração aqui dá 144. Tá certo? Agora, vamos extrair a raiz do 144 para achar o valor de x. Fechou. Tá? Bem facinho. Isso a gente já sabe. Que dá 12. Então, sabemos que esse triângulo aqui tem 5 de cateto, 12 como outro cateto e 13 como hipotenusa. Então, a gente conseguiu achar os três lados desse triângulo, tendo 2. Tá? Agora, vamos comparar esse exercício com esse outro aqui. Tá? Esse é um probleminha aqui, já vou explicá-lo. Tá? Eu vou destacar aqui um triângulo retângulo que tem aqui, ó. Ó, esse triângulo retângulo. Vou destacar aqui, ó. Quero saber essa medida. Essa daqui é 30. Não sei essa medida aqui. Então, eu não sei nem essa e nem essa. Só sei que aqui é 52 graus. Tá? Então, vamos comparar as duas situações. Aqui eu tinha dois lados conhecidos e um que eu não sabia quanto valia. Agora não, eu tenho um lado que eu sei quanto mede 30. Eu tenho um ângulo que eu sei quantos graus ele mede. E aí eu tenho uma medida x para descobrir quanto é. Tá? E agora, como é que a gente faz? É isso que nós queremos ensinar. A gente vai usar aqui uma das três razões trigonométricas. Ou seno, ou cosseno, ou tangente. Tá? É bom lembrar que eu já sei, né? Se eu consultar uma tabela aqui, ó. Eu trouxe uma tabela bem mais bonitinha que aquela. Se eu consultar uma tabela, eu sei o seno, o cosseno e a tangente. Aqui, ó. Aqui, né? Ó. Seno, cosseno e tangente. Então, o seno está em azul, o cosseno está em verde e a tangente está em preto, ó, para facilitar a leitura da gente aqui, ó. Né? Então, beleza. É só consultar a tabela. Então, tendo a tabela na mão, eu consigo, né? Usando essa tabela, eu vou conseguir resolver esse exercício. É isso que eu quero ensinar nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Tá. Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte.
curioso aqui, esse cidadão curioso aqui, ele quer saber quanto mede a largura desse rio aqui, ó. Aqui é um rio. Ele quer saber quanto mede a largura desse rio. Mas atravessar o rio não dá, porque é um rio caudaloso, é um rio perigoso, não tem como atravessar. Ele está curioso em saber quanto mede a largura desse rio aqui nesse trecho. Então, ele usou o seguinte princípio matemático. Ele colocou-se numa ortogonal aqui com uma árvore lá que ele tomou de referência que tem do outro lado do rio lá, na outra margem, né? Então, ele está bem aqui, na ortogonal aqui, ó, né? Na menor distância, tá? Na menor distância. Aí ele marcou esse ponto aqui e depois ele andou aqui para a direita, na margem, seguro, né? Aqui a margem é um lugar seguro, né? Andou 30 metros para cá e a partir desse ponto aqui, ele observa a árvore sobre um ângulo de 52 graus. Como que ele obteve esse ângulo? Tá? Aí a gente para isso a gente usa um aparelhinho chamado teodolito. Quem tiver curiosidade aí, consulta na internet aí como que funciona um teodolito. Então ele veio aqui, daqui para cá, foi nesse ponto aqui, e daí ele observou a árvore agora sobre um ângulo de 52 graus. Ó, ele fez esse movimento aqui, ó, com o apontador do teodolito. E aí o teodolito registra para ele 52 graus. Então daí ele teve um problema que fica reduzido aqui nesse triângulo, ó. 52 graus é esse ângulo, 30 metros é essa medida aqui, e aqui é x, tá? Agora nós vamos ter que descobrir se a razão que ele vai ter que usar é seno, cosseno ou tangente, tá? Porque difere desse primeiro problema. Ó, ele não tem dois lados conhecidos, ele só tem um lado, que ele sabe que mede 30. Os outros dois ele não sabe. E ele precisa dessa medida aqui, que essa medida aqui é que vai dar a largura do rio para ele, tá? Vamos lá então? Ó, esse aqui é a hipotenusa, tá? Porque aqui é o ângulo de 90 graus, então aqui é a hipotenusa. Então, a hipotenusa não está no problema. Pode ver, ó. Quem está no problema é o cateto X e o cateto 30 metros. O cateto X, pode ver pela entrada aqui, ó, do triângulo, ó, ele está do outro lado, ó, cateto oposto, então aqui. Cateto oposto aqui, ó. E aqui, cateto adjacente. Tá, vamos lembrar. Seno da aula passada. Seno da aula passada. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é esse caso, né? Porque usa a hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Não é esse caso, porque usa a hipotenusa. A hipotenusa não está no problema. Tangente, vamos lembrar da aula passada, é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Está aqui, ó. A solução desse problema passa pela tangente. Tangente de 52 graus. Então, vamos lá. Tangente de 52 graus, né? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, é x dividido por 30. Tá. Como eu sei quanto vale tangente de 52, quer ver como eu sei? Aqui, ó. Eu tenho essa tabelinha, né? Eu vou disponibilizar para vocês a tabela. Então, eu vou procurar aqui 52 graus. Está aqui, ó. 52 graus. Tá? Tangente. Tangente está em preto, ó. 52 graus. Tangente está em preto. Vale 1,279942. Nós vamos usar duas casas decimais, tá? A gente vai fazer o exercício, a gente diz assim, utilizando aproximação 0,01, tá? Quando a gente combina que vai usar aproximação 0,01, quer dizer que a gente vai aproveitar até a segunda casa decimal. Então, vamos lá, ó, 52 graus, tangente 0,27, se eu ficar só com duas casas decimais. Mas só que o próximo número depois do 7, que eu vou descartar, é um 9. Então, está mais perto do 28 do que do 27, né? Então, eu vou usar 1,28 aqui por aproximação, tá? Então, ó, aproximação 0,01 significa que eu vou aproveitar apenas duas casas decimais. Então, vou aproveitar
1,27. Mas eu vou usar 28 porque o próximo número descartado aqui é 9, né? Então, esse número está mais perto de 1,28 do que 1,27. Tá bom? Tá? Então, já sei que tangente de 52 é 1,28. Vamos substituir aqui, então. 1,28 igual a x sobre 30. Tá? Então, agora a gente multiplica aqui. 1 vezes x é x. E agora basta fazer 30 vezes 1,28. 30 vezes 1,28 é 38,4. 30 vezes 1,28 é 38,4 metros. Então, vejam o que aconteceu aqui. Ó, veja o que aconteceu aqui. Então, ele nem molhou o pé dele, mas ele conseguiu estimar aqui, chegar num valor próximo aqui da largura deste rio. Tá? 38,4 metros, mesmo sem ter que atravessar o rio, usar uma fita, uma trena para atravessar o rio. Não, ele fez isso num lugar seguro aqui, ó, tá? Então, esse é um exercício no qual a gente aplica a razão trigonométrica. Vamos fazer mais dois aqui, tá? Tá. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse aqui. Tá. Eu tenho x é a hipotenusa, correto? X é a hipotenusa. Esse lado aqui é o cateto, como o ângulo de observação tá aqui, ó. Eu vou entrar por aqui. Ó, o 8 está do outro lado. Trata-se do cateto oposto. Isso aqui é cateto oposto. Tá? Esse lado aqui não vai usar. Ó, esse aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto, esse lado aqui seria o cateto adjacente. Nós não vamos usar cateto adjacente nesse problema. Então, vamos ver qual é a razão trigonométrica que não usa o cateto adjacente. Só usa o cateto oposto e a hipotenusa. Vamos lá? Vamos lembrar? Seno, como é que é seno mesmo? Ó, cadê aqui? Aqui, ó. A gente, aqui, ó. Do exercício anterior, ó. Vamos ver aqui. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, ó. Não usa cateto adjacente. Tá aqui. Esse exercício a gente vai resolver usando a razão seno, a razão trigonométrica seno. Então, vamos fazer com seno. Seno de 30 graus. Vamos lá, ó. Seno de 30 graus. É igual cateto oposto, né? Porque seno, né? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é 8. Hipotenusa é x. Seno de 30 graus. Vamos consultar aqui a nossa tabela. Tranquilo, tranquilo. É só ver aqui. 30 graus está aqui, ó. Seno de 30 graus. Vamos ver aqui. O seno é o azul, ó. O seno... Veja aqui, o seno lá é o azul, né? Seno de 30 graus, tá aqui, ó, seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Seno é o azul, né? Seno de 30 graus, aqui, ó, 0,5, ó. Então, vamos substituir aqui. 0,5 igual a x sobre 8. Aliás, 8 sobre x. Vou colocar aqui 1 assim, né? E multiplicar assim, ó. 0,5x, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E 1 vezes 8, 8. Agora vamos dividir o 8 por meio. 8 em moedas de 50 centavos dá 16 moedas. Né? Se você dividir R$8 em moedas de 50 centavos, vai dar 16 moedas. Então, o resultado, 16 metros. Tá? Tá, vamos lá. Aqui é um outro probleminha também. Um pintor tem uma escada. Essa escada mede 6 metros. E as instruções dizem o seguinte: você deve colocar
escada no máximo a 70 graus. Então, esse aqui é o máximo. Não faça, não coloque mais do que 70 graus, senão você vai estar se arriscando. Tá? Então, a instrução diz isso. Então, o pintor, ele quer usar essa escada no máximo. No máximo. Quando ele quer usar a escada no máximo, ele teria que medir aqui 70 graus. Medir ângulo não é tão fácil. Então, ele fez isso uma vez. Ele mediu o ângulo uma vez e daí ele foi mais esperto. Pensou assim, eu vou sempre saber essa medida aqui, ó, do pé da escada ao pé da parede. Porque daí é fácil. Tá no chão. Tá certo? Vamos ver quanto deve ser essa medida aqui. Que daí ele sabendo essa medida, já sabe que vai dar 70 graus. Sabe que ali é o máximo que ele pode ir e que ele vai estar seguro. Tá bom? Beleza? Então, vamos calcular isso. Ó, vamos relembrar? Vamos colocar aqui esse triângulo aqui. Os 6 metros é a hipotenusa. Tá? Eu estou entrando pro triângulo por aqui, ó. Aqui, ó. Estou entrando aqui, ó. O X é o cateto adjacente, que está junto aqui, ó. Cateto adjacente. Então, eu vou usar hipotenusa e cateto adjacente. Não vou usar o cateto oposto. Vou usar a hipotenusa e o cateto adjacente. Olha aqui, ó. A hipotenusa e o cateto adjacente. Então, eu estou falando da função trigonométrica cosseno. Ó, aqui uso o cateto adjacente e hipotenusa, tá? Então, esse exercício eu vou resolver usando o cosseno. Tá? Cosseno de 70 graus é igual cateto adjacente x dividido pela hipotenusa 6. O cosseno de 70 graus, vamos apelar para a nossa tabelinha aqui. 70 graus está aqui, ó. O cosseno é o verdinho, né? Ó, o cosseno é o verde lá, veja. Né? Cosseno é o verde. Então, cosseno de 70, tá aqui, cosseno de 70 é 0,34, lá, ó, 0,34. Tá mais perto do 34 do que do 35, porque eu vou descartar o 2, né? Contando que eu vou usar 2 casas decimais apenas, né? Eu tô combinando com vocês isso. A gente vai usar só 2 casas decimais, então aqui eu vou usar 0,34, tá? Então, cosseno de 70 é 0,34. Tá, vamos colocar 1 aqui. Vou multiplicar assim, né? Produto dos meios, 1 vezes x é x, igual ao produto dos extremos, 0,34 vezes 6. Essa conta dá 0,34 vezes 6, dá 2 metros e 4 centímetros. 2 metros e 4 centímetros. Então, fica fácil para ele. Quando ele quiser ir na altura máxima da escada, ele põe a escada a 2 metros e 4 centímetros da parede. Tá bom? Daí ele está seguindo as instruções, o manual de instruções da escada. Tá bom? Tranquilo? Bom, agora atividade para vocês. Tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo a atividade. Veja lá. São 2 tarefas. Vocês têm a semana inteira aqui para fazer essa tarefa. Ó, veja essa aqui, ó. Temos 3 triângulos. A, B, C. No triângulo A, eu tenho um lado que eu sei mede 8 metros e um ângulo que mede 25 graus e pede que calculemos esse lado aqui, a medida deste lado aqui. Tá? Então, vocês vão, de acordo com vocês assistirem o vídeo, vocês vão tentar resolver esse exercício. Tá? Aqui também temos um outro caso, né? Ó. Temos um ângulo conhecido, um ângulo agudo conhecido, 32 graus, um lado que mede 10 metros e um outro lado que a gente quer descobrir que mede x. Tá vendo que aqui não dá Pitágoras, não tem como Pitágoras, né? E aqui também um outro triângulo, no mesmo esquema aqui, tá? Então, vou deixar aqui para vocês gravarem bem, tá? Daí vocês dão pausa lá no vídeo para resolverem. Vocês passam para mim pelo WhatsApp apenas as respostas. Exercício 1, A deu tanto, B deu tanto, C deu tanto, beleza? Tá? E aí agora a semana vai ficar cheia para vocês, sabe?
E agora esses dois problemas aqui. Tá? Exercício 2. Com a ajuda de um teodolito, um observador que está a 40 metros da base de uma torre enxerga o seu topo sob um ângulo de 57 graus. Então, o cara está olhando o topo da torre sobre um ângulo de 57 graus. Como que ele sabe que é 57 graus? Porque ele está com um teodolito que faz essa medida. Tá? Calcule a altura aproximada dessa torre. Tá? A gente vai achar a altura aproximada, né? Porque é o que dá para fazer, né? Porque a altura exata a gente não consegue, porque tem a altura do observador, tem a capacidade de definição do teodolito, né? Tem os teodolitos que fazem de precisão são caríssimos, então eu imagino que a gente não sabe que tipo de teodolito se trata, né? A gente pode até fazer um teodolito na escola, mas ele vai rudimentar, então ele não vai ter precisão. Um teodolito de precisão usado por um agrimensor é muito caro, eu não sei, talvez 20, 30 mil reais, eu não sei. Tá? Então, por isso que está aqui a medida aproximada. Um projétil, exercício 3, um projétil, não, sei lá, um míssil, sei lá que projétil é lançado do solo em trajetória retilínea, ou seja, ele sobe em linha reta, sobre um ângulo de 48 graus e em velocidade constante de 50 metros por segundo. Então, cada segundo ele faz 60 metros, cada segundo ele faz 60 metros. Então, por aí vocês já vão poder saber quanto ele percorreu nessa trajetória. Calcule a altura que ele vai estar após 1 minuto do lançamento. Tá? Claro, a altura não precisa definir, mas é a altura em relação ao solo, lógico, né? Então, esses exercícios todos aqui que vocês vão fazer, ó, observem aqui, ó, vocês vão consultar a tabela e vão pegar apenas nessa aproximação, ou seja, até a segunda casa decimal. Tranquilo? Ao responderem o exercício também, vocês podem responder até a segunda casa decimal. Tá bom? É assim as atividades de vocês para essa semana. Bastante coisa.